Muito bem, 10h02, já deu tempo para o pessoal chegar aqui. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia aos nossos clientes, parceiros, amigas e amigos da BDO. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um webinar de Techs da BDO. Hoje com o tema, o novo tratamento tributário das subvenções de investimento. Esse é um assunto que impacta muitas empresas e negócios aqui no Brasil, e é objeto de muitas discussões administrativas e judiciais ao longo dos últimos anos. E, pelo visto, vamos ter mais alguns anos de discussão. Não vou dar muito spoiler aqui na introdução, mas o Juan e o Freitas vão explicar durante a apresentação e vocês vão entender os pontos que podem resultar em judicialização novamente. Falando em Juan e Freitas, deixe-me fazer as apresentações formais. Juan Herrera é nosso diretor da área de diretos. José Freitas é o gerente e eu, Hugo Amano, também integro o time da consultoria tributária da BDO e serei o mediador deste webinar. Antes de passar a palavra para o Juan e para o Freitas darem uma explicação mais detalhada da Lei 14.789, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, subvenção para investimento, e depois passo a palavra para eles desenvolverem o tema, tá? Contando um pouco de história, então eu vou voltar 10 anos no tempo, em maio de 2014, quando foi publicada a Lei 12.973. Vocês lembram ali que o artigo 30, né, tratava sobre a subvenção para investimentos, e ele dizia que as subvenções para investimento não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros. Então, voltando, subvenção para investimento não serão computadas na determinação do lucro real. Então, naquele momento, quando, com o advento da 12.973, a subvenção para custeio continuava a ser tributada e a subvenção para investimento não era tributada. E aí avançamos alguns anos agora para 2017, quando veio a Lei Complementar 160, que alterou o artigo 30 da 12.973. E aí a redação que a lei complementar trouxe ao artigo 30 os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, ele cita ali o artigo da Constituição, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo. Nesse momento, então, a subvenção para investimento e a subvenção para custeio não são tributadas ou não são consideradas na base do IR da CS. Aí avançamos mais um pouco do tempo, de 17 para 2020. A Receita Federal publicou uma solução de consulta afirmando que qualquer benefício de ICMS pode ser considerado como subvenção para investimento. Alguns meses depois, no mesmo ano, a Receita Federal volta atrás e publica uma outra solução de consulta dizendo que somente benefícios à implantação ou expansão de empreendimentos podem ser tratados como subvenção para investimento. Então, naquele momento, no entender da Receita Federal, ele já traçou uma linha diferenciando o que é investimento e o que é custeio. Aí avançamos 2 anos, chegamos em 2022, aquela decisão do STJ, na qual o Pacto Federativo se aplica somente aos créditos presumidos ICMS e que aos outros incentivos aplica-se a Lei Complementar 160, inclusive com a constituição de reserva. Em 2023, se eu não me engano, no mês de abril, outra decisão do STJ, outros incentivos de ICMS podem ser excluídos do IR e da CS, desde que cumpridos os requisitos da Lei Complementar 160. Em agosto do ano passado, de 23, foi publicada a medida provisória 1185 e que foi convertida na Lei 14.789 em 29 de dezembro de 2023. Então, durante esse período todo, de 14 até o ano passado, até hoje, temos tido diversas discussões com os nossos clientes, com o nosso time de auditoria, né? Se tem risco, não tem risco, constitui reserva, não constitui, posso distribuir, não posso. E parece que vamos continuar conversando sobre esses temas, sobre o risco, com os nossos clientes e os nossos times de auditoria.
A 14789, ela dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, e no artigo 1º está descrito que vale para subvenções recebidas da União, estados e Distrito Federal e municípios. A nova legislação não especifica quais os benefícios do ICMS estariam dentro do escopo da lei. Ou seja, em princípio, a mesma seria aplicável para benefícios relativos a crédito presumido, isenção ou redução de base, redução de alíquota, etc. A única exceção que a lei traz é com relação aos incentivos federais da Zona Franca de Manaus e da região de Sudã e Sudene. Então, fora essa exceção, dá para entender que todos os outros benefícios de ICMS poderiam estar abrangidos aí pela lei. Bom, esse foi a não tão breve, né, introdução sobre o tema. Só lembrando que nesse webinar nós não vamos discutir sobre as questões jurídicas ou judiciais que pode surgir com o advento da lei, mas focar nos procedimentos descritos que os contribuintes deverão seguir a partir de 1º de janeiro de 24. Tá? Mais um lembrete: perguntas, críticas, elogios e sugestões devem ser enviadas diretamente no perguntas e respostas que você vê ali em cima da tela, ou Q&A, depende da configuração da sua máquina. Nós temos a apresentação a fazer, vamos tentar responder todas as perguntas, mas caso a gente não consiga responder, se você puder deixar o seu contato, o seu e-mail, a gente tenta retornar também posteriormente, tá? Bom, feito aqui a introdução e orientações aqui, agora eu passo a palavra para o Juan. Juan, com você aí. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos. A Lei 14.789, que é a conversão da IN 185 de 23, ela revogou, a partir do 1º de janeiro de 24, os dispositivos legais existentes, então, relativos não só à exclusão das subvenções para investimentos das bases de ICS, como também à não incidência do PIS e COFINS sobre essas subvenções. A norma, ela instituiu o crédito fiscal, né? Então, esse crédito fiscal, ele é atrelado às subvenções para investimentos concedidos pela União, Estados, Distritos Federal e município, e ele vai ser calculado mediante uma aplicação de uma alíquota de 25% do imposto de renda sobre as receitas de subvenção, sendo passível de ressarcimento ou compensação com tributos federais. E ele também deverá ser apurado na ECF, relativo ao período de apuração do reconhecimento da receita da subvenção. Ô, Juan, Sim. deixa eu te interromper aqui, em cima desse seu comentário. Eu sei que nós teremos um exemplo com Freitas aí em alguns minutos, mas quer dizer que vamos pagar, então, a partir desse ano, né? Ou os contribuintes que têm essa subvenção para investimento, nós vamos pagar o 34% de IR, mais o PIS e a COFINS, e aí terão um crédito de 25%, é isso? Exatamente. Então, agora, a partir de 1º de janeiro de 24, eu primeiro vou precisar oferecer a tributação para depois eu apurar o crédito fiscal, sendo que, na prática, eu só vou poder ainda, se realmente ficar enquadrado como critério de uma subvenção de investimento, somente para o imposto de renda. Então, o PIS, COFINS e a contribuição social não poderá mais como era antigamente. Obrigado. Pode seguir aí, obrigado. Então, eu queria aproveitar, né, e passar a palavra para o Freitas, porque nós temos um exemplo, como vamos pagar agora, como é que vai ficar referente à questão da subvenção, como que era antes, né, referente a, como comentou, o artigo 30 da 12973 e agora com a convergência da Lei 14.789. Por favor, Freitas. Perfeito, Juan. Muito obrigado, né? Então, aproveitando a deixa do Hugo e do Juan, nós fizemos um pequeno comparativo, né, com questões numéricas também, para ficar um pouco mais entendível, como ficou mais ou menos
a comparação entre a 12.973, né, e a 14.789. Então, no nosso exemplo, aqui que nós fizemos com números fictícios, tá? No primeiro quadro, nós podemos observar que na 12.973, as receitas de subvenções, né, que se enquadravam no artigo 30 da 12.973, né, ela não precisava, na apuração do imposto de renda e da contribuição social, não precisavam da tributação. Ou seja, no primeiro momento, no reconhecimento dessa receita, quando ela transitava no resultado, havia a exclusão do lucro real, né? Consecutivamente, também, ela não entrava na base de cálculo do PIS e da COFINS. E as condições dessa exclusão na base de cálculo do imposto de renda era a Constituição, né, que é puramente o artigo 30, a Constituição da Reserva de Incentivo Fiscal, né, a não distribuição deste valor, né, não poderia distribuí-lo como dividendo, né, porém poderia distribuir como JCP, então esse é um ponto importante que nós vamos explorar um pouco mais para o final. E este valor, constituído como reserva de incentivo fiscal, ele seria utilizado de duas formas, né? Ou para aumento do capital, ou para amortização do prejuízo contábil. Então, isso era a regra antiga. Com a publicação da Lei 14.789, nós tivemos alterações significativas, onde a receita de subvenção na apuração do lucro real, ela não pode ser mais excluída, ou seja, ela compõe a base de cálculo. Então, no nosso exemplo, utilizamos que a receita de subvenção ela seria R$10.000, para a gente utilizar números práticos. Anteriormente, a gente não tinha a tributação do imposto de renda, pois ela era excluída. Com a nova regra, nós temos a inclusão deste valor na base de cálculo do lucro real. Então, temos, como o Hugo bem falou, né? O Hugo questionou o Juan, teremos os 34%, 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social, uma alíquota total de 34%. Este valor, com a 14.789, ele entra na base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Então, nós temos dois momentos, basicamente, na Lei 14.789. Nós temos o momento da tributação, que vai ser o momento 1 do reconhecimento dessa receita no meu resultado, e nós teremos o momento 2, que consecutivamente vai ser a apuração do crédito de subvenção. No momento 2, nós teremos uma regra que constitui a aplicação de uma alíquota de 25% sobre a minha receita de subvenção. Então, no nosso caso prático aqui, teremos 34% de tributação no momento 1. No momento 2, que vai ser o momento da apuração do crédito da subvenção, e uma regra importante, essa apuração do crédito de subvenção, ela vai se dar no momento da entrega da ICF. Então, podemos ver que vai existir uma quebra de ano. Vou ter a tributação no ano 1 e o reconhecimento, né, a apuração deste crédito no ano 2. Então, vai existir uma tributação inicial e um aproveitamento desse crédito no momento 2, tá? Então, temos uma alíquota de 25% sobre essa receita. E quando a gente faz um comparativo, né, ainda no desembolso tributário, se a gente comparar o ano 1 e o ano 2, ainda vai haver um desembolso tributário dos 9%, que seria a diferença entre a alíquota de 34%, que é a minha tributação sobre minha receita de subvenção, e o crédito que eu vou poder adquirir sobre essa receita, né? Então, podemos ver que se a gente fizer uma breve comparação entre a 12.973 e a 14.789, no final,
né, no final de toda a apuração, ainda vai existir um desembolso tributário de 9%. Então, ficou sempre se falando de qual seria o efeito de desembolso. Então, o efeito do desembolso, nesse nosso exemplo aqui, ele ainda vai ser de 9%. Porém, ainda nós temos um outro passo. O outro passo é, após o reconhecimento deste crédito, que seria, no nosso exemplo aqui, os R$ 2.500, ele, no seu reconhecimento, como um crédito, né? Então, vou ter um ativo contra um resultado. Neste momento, ele não vai integrar a base do imposto de renda, a contribuição social, do PIS e do COFINS. Então, se a gente fazer uma breve comparação novamente, podemos ver que a lei 14.789, ela tem 2, 3 passos diferentes, né? Então, ela ficou um pouquinho mais complexa. Então, Juan, eu vou até te chamar um pouquinho para a discussão, para que você também possa dar um ponto de vista um pouco mais jurídico, mais técnico, acerca dessa situação. Porque a gente está enxergando uma extensão, né? O crédito ele ficou um pouco mais extenso para que você adquira. Então, basicamente, em 2024, que é o ano que nós estamos iniciando, nós não teremos a presença do crédito, teremos a presença apenas da tributação, e esse crédito ele vai ser apresentado somente no ano de 2025. Então, nós teremos basicamente, primeiro se tributa, e no ano seguinte eu posso conseguir esse crédito. Então, gostaria de saber de você também, Juan, como que você enxerga essa situação. Então, a gente vai ter dois pontos a ser observados, Freitas. Eu acho que o primeiro, que eu acho que é válido comentar, primeiro com relação à não incidência, né, não vai integrar a base do PIS e COFINS referente a 14.789, quando integrava, né, de fato, quando ele teve esse efeito agora. Então, pensando em PIS e COFINS, por exemplo, não entrava na 12.973 e agora esse dispositivo ele foi revogado. Nós temos um tema 843 que está no STF, e acreditamos que seja apreciado esse ano, que ele fala sobre a possibilidade da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS dos valores correspondentes aos créditos presumidos de ICMS, de incentivos fiscais concedidos pelo Estado e Distrito Federal. Isso vai ser importante até mesmo para empresas que também estão discutindo a questão do imposto de renda e contribuição social, referente até mesmo reflexo do tema 182. Porque eu acho que esse é o ponto importante. Muitas vezes a gente está percebendo que está sendo observado somente assim, isso não impacta porque o que eu estou discutindo é uma questão de pacto federativo, e na verdade o que a gente tem que olhar é que essa lei ela é uma lei válida, ela está no nosso ordenamento. Agora, provavelmente, em termos de repercussão geral do STF, que ele for afastar com relação a esse tema 843, se ele for apreciado, provavelmente vai ter um reflexo certamente na referente a 14.789. Sobre o imposto de renda, pelo cenário atual, por conta da 14.789, de fato, precisaria oferecer a tributação e, no segundo momento, apurar o crédito. Então, é por isso que eu preciso tomar esse cuidado, porque, assim, os dispositivos eles foram revogados. Então, no primeiro momento, ele vai incidir, eu vou ter que reconhecer a tributação de PIS, COFINS e IRCS, eu apuro o crédito e, sobre esse crédito, aí sim eu só vou poder me aproveitar do imposto de renda. Ou seja, a gente já tinha discutido isso também no primeiro evento, né, que nós falamos sobre a parte 1 do tratamento tributário das subvenções em decorrência da medida provisória 185, que ele tem um viés arrecadatório, né? E é exatamente esse é o ponto, né? Então, a convergência da lei, ele também trouxe justamente isso. Então, o cumprimento a ser feito é exatamente, eu primeiro vou ter que oferecer a tributação, depois eu apuro o crédito para que depois eu consiga compensar somente o imposto de renda. Perfeito. Juan, Então, se você sim. me permite, eu gostaria de complementar também essa situação, e aí eu gostaria também da sua palavra, que é um ponto muito importante que eu acredito que você vai tocar um pouquinho mais para frente, é que essa receita
de subvenção, ela tem um ponto muito importante, né, quando a gente está falando da 14789, onde essa receita que eu vou utilizar como base, ela precisaria ser habilitada, né? Então, basicamente, eu só vou poder utilizar como base, né, para a aplicação da minha alíquota, que vai ser o resultante que vai ser o resultado do meu crédito, as receitas reconhecidas após a habilitação. Então, Perfeito. esse é um tema muito sensível. E eu gostaria também de explorar nesse sentido, que eu acho que é um item que eu acho que está passando um pouquinho despercebido. Sim, isso é um ótimo ponto, Freitas, porque dentro da própria questão normativa, ele dispõe acerca da questão entre a fruição, né, dessa habilitação, eu preciso entrar antes. Então, eu primeiro tenho que formular um requerimento dentro de um portal do ECAC, né? Então, eu vou fazer dentro do ECAC, eu vou precisar ter uma prévia adesão do domicílio tributário eletrônico. E também, dentro disso, eu preciso informar a cópia do ato concessivo da subvenção entre o ente federativo e os documentos que comprovem todos os requisitos para a concessão da habilitação. E isso é um ponto muito importante, porque as receitas para fins de subvenção, eles somente podem ser considerados após a habilitação do ECAC. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes isso está passando despercebido. Então, se a gente fosse olhar, se eu tenho uma receita de subvenção, eu deveria já fazer isso desde janeiro. Eu já deveria já ter feito essa habilitação, já deveria ter entregue esse ato concessivo. E aí tenho questões para ver, porque muitas vezes se fala assim, olha, eu tenho necessariamente aqui a minha subvenção, ele está aqui dentro, mas inclusive eu tenho contrapartidas. Afinal, não seria necessariamente a questão de contrapartida. Eu preciso demonstrar dentro desse pedido de habilitação que, de fato, ele encontra-se dentro do critério que o fisco entende que seria a natureza de uma subvenção de investimento, que seria incentivos concedidos para implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Então, isso é um ponto muito importante. Eu preciso vincular a natureza da minha subvenção a necessariamente ele está ligado diretamente à implantação ou à expansão. Então, esse é um ponto muito importante, porque não é assim, mas no meu ato concessório eu tenho uma questão somente para uma questão de emprego, ou umas questões diretas e indiretas, mas eu preciso entregar isso. Por quê? A habilitação, ela vai ter uma análise prévia do fisco. Então, a gente também, é claro que ainda é um cenário muito incerto, mas a gente provavelmente, esse pedido de habilitação, ele pode também não ser homologado, ou seja, eu ainda vou ter esse prazo de fazer a habilitação, de eu gerar um crédito na SCF para depois eu aproveitar. Ou seja, provavelmente eu tenha outros desdobramentos por conta disso, porque o fisco ele vai poder analisar e falar, olha, esse ato concessivo ele não está de acordo, né, com o artigo 1º da lei 14.789, ou seja, ele não está cumprindo o requisito de uma implantação e expansão. Então, necessariamente, eu não vou homologar. Mas um ponto importante que eu acho que é válido comentar é, independente da posição da empresa, a habilitação ela se faz necessária. Isso que é muito importante. Porque primeiro eu tenho que pedir o direito, eu tenho que ter esse direito, conceder, né, pedir essa habilitação, e depois, se eu vou discutir isso judicialmente ou não, é outro mérito. Mas, de qualquer maneira, é importante ter essa prévia habilitação para que depois reagisse. Por quê? Porque muitas empresas só estão querendo fazer a ideia do cálculo somente para entregar dentro da SCF. E aí, de qualquer maneira, se não fazer a habilitação previamente, isso não vai ser prosperar esse crédito não vai ser homologado. Então, esse é um ponto muito sensível. Um outro assunto também que eu acho que que também eu acho que é favorável aos contribuintes, mas há decisões do CARF que também já falam que, caso tenha contrapartidas até vinculadas a emprego, então, assim, não entrando para estímulo da implantação ou é, expansão, né, tratando como subvenção, poderia ser tratado. Mas, assim, de fato, assim, não é uma decisão final, né? Então, a gente já viu que tem decisões favoráveis,
mas de qualquer maneira eu acho que é importante porque o fisco vai ter esse passo. Ele vai olhar para que ele veja se a empresa está habilitada e se ela realmente vai poder aproveitar esse crédito. Então, antes mesmo do fisco analisar a quantificação do que a empresa vai colocar, a natureza da subvenção já vai ser avaliada anteriormente. Então, indo nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos do crédito fiscal. Então, o crédito fiscal, ele é condicionado à prévia à pessoa jurídica. Então, assim, eu primeiro preciso fazer a prévia habilitação. O fisco, depois que eu for feita essa habilitação, ele vai ter 30 dias para avaliar o pedido de habilitação sob pena de habilitação tácita. Então, isso vai ser muito mais rápido. Esse foi um ponto que o Freitas e eu, no evento anterior, nós criticamos bastante, porque não tinha um prazo. Ou seja, dava mais um cenário de uma insegurança tanto para o contribuinte quanto para a fiscalização, porque como é que eu saberia se isso realmente estaria de acordo ou não? Então, a habilitação, ela será possível se o ato concessivo da subvenção de investimento for anterior à data da implantação ou à expansão do empreendimento econômico, e ele estabelecer expressamente as condições e contrapartidas a serem observadas. Isso é muito importante. E isso é um ponto também, porque dependendo de como for, existem alguns créditos presumidos e tudo mais que não tem isso muito claro no ato concessivo. Então, provavelmente isso pode ser já um cenário que, sinal amarelo, que onde o fisco vai realmente questionar e pode não prosperar essa habilitação desse crédito. Na apuração do crédito fiscal, eles somente poderão ser computados a receita de subvenção que é relacionada à despesa de depreciação e amortização, exaustão ou arrendamento, locação. Então, relativo somente à implantação e expansão do projeto econômico. Vocês viram que ele sempre limita, né? Ele é sempre delimitado, sempre à expansão do empreendimento econômico ou à implantação. Então, esse é o ponto, ele é extremamente restritivo, né? Computados na base de cálculo de RCS. Então, no quesito, eu acho que é importante destacar que a 14789, ela não fixou um conceito próprio para depreciação, amortização e exaustão. Então, a rigor, deverão ser considerados valores constantes na contabilidade do cliente, mas aí, de qualquer forma, um ponto muito importante que é válido comentar é o que o fisco entende como algo entrando como depreciação, amortização, exaustão. É o que está dentro das normas fiscais. Esse é um ponto muito importante, mas de fato ele não foi claro isso na própria 14789, mas é o que ele provavelmente vai se posicionar, porque é o que ele entende que é todo efeito que eu tenho decorrente de ajuste de vida útil, ele não vai ser tratado. Ao correlacionar o crédito fiscal e a despesa de depreciação, na prática, ele pode ser verificado restrição do cálculo, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque não necessariamente pode ter ajustes que não dependam de despesas da natureza. Então, empresa com subvenção que não tem um ativo imobilizado substancial, porque esse é um ponto importante, né, Freitas? Tudo fica ligado ao CAPEX. Então, se eu não tiver isso atrelado, isso me prejudica até mesmo o crédito fiscal que eu vou fazer a apuração, né? Então, eu acho que seria importante aqui deixar a título exemplificativo como que ficou isso dentro da ECF. Se você puder mostrar, Freitas, a gente Sim, viu que teve umas alterações importantes no layout, né? sim. Continuando isso que você falou, Juan, já vamos para a SF, me causa um pouco de estranheza, né, quando você fala que tem que haver um relacionamento, né, para utilizar como base de cálculo das receitas, quando elas estão atreladas às depreciações, amortizações, né? Porque nessa parte, né, ao meu entender, ela não ficou de uma forma tão explicativa, né? Ela ficou de uma forma confusa. É como se deveria acontecer um equilíbrio, né, numérico entre as depreciações, a amortização, exaustão ou arrendamento mercantil, com a receita relacionada à subvenção, né? Então, a princípio, a gente não consegue enxergar como vai ser feito essa comparação, né? A gente não consegue identificar como mensurar o número dessa depreciação, né? Então,
você não acha que fica essa parte especificamente, já que nós estamos passando por ela não fica muito aberta ao entendimento de quem está lendo? Sim, ela fica extremamente confusa, porque como que o fisco vai acabar enxergando, né, entendendo que realmente é aquele crédito apurado, né? Sendo em vista que ele acaba deixando isso somente vinculado intrinsecamente à questão voltada para implantação ou expansão. Então, como que o fisco vai criar esse cálculo? A gente até pensou que poderia ter algum anexo, onde ele poderia colocar isso na IN, colocando um cálculo, como que ficaria, ou se na ECF agora já tivesse, pelo menos eles colocaram é, algum registro específico, ou como que ficaria isso, ou se tivesse também uma conta específica dentro do balanço referencial, onde demonstrasse quais são as depreciações, exaustões, amortizações que são decorrentes da subvenção, para que ele faça um cálculo automático, né? Então, a Sim. gente chegou a pensar também que poderia vir um ajuste automático dentro do referencial para apuração do crédito fiscal, mas de fato isso não entrou ainda, né? Então, eu acho que também dá um cenário de incerteza para fazer essa apuração desse crédito. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o ponto amarelo fica habilite o crédito. Esse é um ponto importante. É necessário fazer a habilitação dentro do portal do ECAC. Mas agora, como que vai ficar dentro dessa base de cálculo para conseguir chegar nesse saldo é algo que na demonstração do crédito em si, ele fica um pouco prejudicado, porque a gente não tem esse tipo de modelo. Mas um ponto importante, que eu acho que é válido a gente comentar, Freitas, é que, por exemplo, se eu fazer um exemplo numérico, se eu tiver uma subvenção de 100 mil reais e as minhas depreciações decorrentes a essa subvenção, né, indo simplesmente pelo CAPEX, ele for 30 mil reais, eu só vou poder aproveitar sobre 30 mil, ele está limitado. Esse é um ponto muito importante. Então, se o efeito da minha depreciação, amortização, aluguel, arrendamento, se todo esse total dessa despesa ele está condicionado a uma limitação dentro da minha subvenção, ou seja, eu posso ter um crédito ainda menor, porque, Sim. como a gente estava falando antes, eu já aproveitava integralmente esse efeito, né? Eu já aplicava 34% com uma exclusão. E agora eu vou ter que olhar e fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de limitação. Então, isso de fato acaba fazendo com que eu tenha um impacto na alíquota efetiva das empresas muito alto. Nesse seu exemplo, Juan, interessante, porque nesse seu exemplo a gente teria um desembolso, né, um desembolso efetivo muito grande, porque teríamos um limitador da receita que seria a depreciação. Então, no seu exemplo, teríamos, né, uma depreciação de 30 e uma receita de 100. Então, teríamos uma tributação no primeiro momento, conforme o slide anterior, de 100 em cima de 100. Então, teríamos 34% em cima de 100, mais o PIS e COFINS, né? Em contrapartida, a nossa base de cálculo, para que fique um pouco mais fácil, nossa base de cálculo seria 30 Sim. para conseguir fazer a recuperação desse crédito. Então, se a gente fizer um comparativo, teria uma tributação absurda em cima dessa subvenção, né? Então, nesse seu exemplo, a empresa ficaria de uma forma ruim, teria uma tributação de uma forma ruim, pensando na lógica do crédito, né? No crédito recuperável, né? Porque teríamos um valor muito pequeno. E aí, continuando nesse assunto, quando a gente parte para a ECF, Uhum. nós podemos observar que foram criados algumas novas linhas, né? Alguns novos planos de referência. Então, eu exemplifiquei aqui, Juan, que foi exatamente o que você falou, né? Agora, com o novo layout da ECF, nós podemos observar que no registro L300, que é o registro, que é o meu balanço, né? Que é o meu resultado, o meu plano referencial, houve a criação dessa nova conta aqui, ó, que é doações e subvenções para investimentos habilitadas para crédito fiscal de RPJ. Quando eu aloco qualquer valor de receita nesta linha,
ela automaticamente ela vai para o meu 630, na linha 29, como a base do crédito. Então, no meu exemplo anterior, eu falava que era 25% em cima dos 10. Se eu alocar qualquer receita dentro dessa linha, ele vai fazer um cálculo automático de aplicar a alíquota de 25%, criando o meu crédito no meu registro N630. Então, como o Juan falou, referente à depreciação, não é simplesmente, Juan, eu alocar nesta linha o valor integral da minha receita de subvenção. Eu preciso ter o cuidado de fazer o comparativo se as minhas despesas de depreciação, amortização, arrendamento mercantil, locação, elas conseguem, né, ser pelo menos, elas precisam ser igual ou maior para que eu consiga aproveitar, né, a minha receita de subvenção integralmente como base. Então, além de ter o cuidado de alocar nesta linha a receita, eu ainda preciso tomar cuidado em alocar o valor de receita permitido por lei para que seja utilizado como base. Então, temos mais um problema, né? Que foi o caso que o Juan deu, no caso do 100. Se, nesse exemplo que o Juan deu, que é o caso de 100, e só 30 seria minha depreciação, nesta linha, que seria a base, do meu crédito, eu preciso alocar somente o valor de 30. E o restante dos 70, ela deveria ser alocado em uma outra linha. Porque qualquer valor que eu alocar nessa linha, automaticamente ela vai fazer a soma, né, de alíquota de 25% e demonstrar no meu registro N630, que é a apuração do meu imposto de renda de forma anual, o ajuste, como crédito. Então, esse daqui é o momento 1 do nosso exemplo. E quando a gente evolui um pouco mais, nós vamos para o momento 2, nós enxergamos que no registro M300, que é o registro do meu LALUR, né, que é da minha apuração, nós tivemos também a inclusão da linha 106.10, que vai ser no momento 2, que quando eu registrar o meu crédito, e ele não vai compor a base do meu imposto de renda e contribuição social, eu vou poder excluí-lo, tá, no meu M300, na linha 106.10. Para o M350, que é a apuração da contribuição social, nós ainda não temos uma linha específica. Porém, para a apuração do imposto de renda, nós temos essa linha. Então, acreditamos que em próximas atualizações da própria ECF, essa linha na apuração ela seja inclusa também no M350, porque a legislação ela é bem clara. Os créditos que serão apurados pela Receita de Subvenção, eles não serão tributados na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, aqui fica um exemplo claro de como ficará na ICF. Tá? Então, Freitas, pois não. deixa eu só fazer um comentário aqui para tentar simplificar. Pode ter gente que saiu para pegar uma água, voltou, entrou agora e já chegou nessa tela aí, né? E nem todo mundo está familiarizado com esse monte de nome de registro aí, igual nós estamos. Então, o L300, para quem não tem esse conhecimento, ou para quem nem precisa ter esse conhecimento de ECF, né? O L300 é o registro da demonstração de resultado do exercício que fica dentro da ECF. Então, esse código é do plano de contas da Receita Federal, certo? Do próprio
L300, e aí é onde o contribuinte vai ter que amarrar as receitas de subvenção para investimento habilitada para crédito fiscal de IRPJ. Então, dentro da DRE, a Receita Federal criou uma conta própria para a gente fazer um deparo aí do plano de contas do cliente ou do contribuinte para o plano de contas referencial. Então, L300 DRE. N630 é o IRPJ a pagar, certo? Então, é onde eu começo lá. Eu tenho IRPJ de a pagar de 1 milhão. Aí eu tenho as deduções desse imposto a pagar. Eu tenho IR retido na fonte, tenho PAT, tenho incentivos fiscais e tal. E aí eu vou entrar com esse crédito de fiscal de IRPJ. Né? M300 é a apuração do imposto de renda, é parte A do LALUR, né? Onde tem as adições e exclusões, e foi criada uma nova exclusão, que é essa linha 106 aí que o Freitas está se referindo, que é referente aos créditos, né, de doação e subvenção do ano anterior, que eu vou excluir no ano que eu estou fazendo a apuração. E aí o M350 é a mesma coisa, é a parte A, só que é a parte A para a contribuição social. É isso, né? É exatamente Então, isso. só quis dar essa legenda aqui que nem todo mundo está ou também precisa estar familiarizado com esse nome de registro. Perfeito. Então, no preenchimento da ICF, por enquanto, né, a gente sabe que a ICF ela sempre tem atualização, ela está desta forma. Né? Porém, como ela ainda não é necessária, vamos dizer assim, para 2023, acreditamos que vai haver um pouco mais de atualização, já que esses créditos, né, eles começarão a ser tributados, né, a Receita vai começar a ser tributada a partir de 1º de janeiro de 2024. Juan, Só para lembrar aqui a todos que até mesmo o layout ele veio até por conta também que caso empresas que precisa ter algum evento especial também referente a 2024, cisão, incorporação, enfim, fusão, cisão, incorporação, precisaria também se atentar com isso. Então, isso é importante porque é o que nós temos nesse layout e provavelmente se houver mais novidades também, nós teremos um evento específico também tanto para as novidades de ECD quanto de ECF, e aí a gente vai abordar um pouquinho melhor né, como que vai ficar esse assunto. Tá? Pode falar, Félix. não, eu ia falar justamente isso dos eventos especiais. Eu acredito que a Receita Federal já trouxe nessa atualização, né, justamente pensando nas empresas que em 2024, né, meados de 2024, elas façam, né, elas têm algum tipo de evento especial e também tenha esses créditos, né, e também tem essas subvenções. Então, acredito que a Receita Federal já trouxe nesse layout de 2023 justamente por causa desse fato. Né? Então, assim, não é estranho ficar desta forma por enquanto. Porém, se a empresa em 2023 tem a subvenção, essas linhas ainda não serão utilizadas para o ano de 2023. Perfeito. Bom, eu queria também comentar outros aspectos relevantes que, a rigor, o crédito fiscal ele poderá ser reconhecido ainda que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal e base negativa de CCLL no ano calendário em que as receitas de subvenções foram auferidas. Isso é muito importante também. Também isso a gente já teve algumas dúvidas de clientes também com relação a isso. Então, o crédito fiscal ele é reconhecido à parte mesmo. Então, se a empresa apurou prejuízo ou base negativa, ela ainda assim poderá se usufruir, né, dessa apuração desse crédito fiscal. Ele também um ponto muito importante é que o crédito fiscal ele não está condicionado à constituição da reserva de incentivos fiscais e também, né, a não distribuição dos resultados subvencionados aos sócios. Isso é muito importante porque se a gente fosse falar como que estava dentro da Lei 12973, eu era obrigado a fazer, né? Era obrigatório fazer a constituição em reserva de incentivo fiscal e agora não tenho mais essa obrigatoriedade. Um outro ponto importante é o crédito fiscal ele não tem
uma limitação também quanto à natureza da subvenção, como crédito presumido, isenção, redução de base. Isso é uma coisa, isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas falam assim, olha, mas não está claro na 14789 que fala que não que a palavra crédito presumido, redução, isenção. Não, o fisco ele nem entrou no mérito de falar que seria crédito presumido, isenção, redução. Ele simplesmente disse que é a natureza de uma subvenção, ou seja, seriam todos, ou seja, tudo aquilo que está inerente a uma subvenção, ele estaria de acordo, já abrangindo, né? Então, isso é muito importante, porque existem muitos colegas nossos que diz que é importante que tenha, que esteja discriminado no dispositivo legal, ou seja, a norma deveria conter para que seja explícito para falar se foi se realmente entrou ou não, mas a ideia foi, o que o fisco foi o legislador quis dizer com relação à questão de subvenção seria para abranger tudo. E assim, essa receita de subvenção, ela, um ponto muito importante, ela não será computada na base de cálculo da estimativa mensal para fins de ICS. Significa dizer que somente vai ser oferecida essa tributação no ajuste anual. Tá? Um outro assunto que também é muito importante é com relação à transação tributária especial e à autorregularização. Né? Então, esses créditos tributários que foram objetos de lançamentos que estão em desacordo com o artigo 30 da 12973, a legislação ela previa a não tributação das subvenções para investimento. Elas poderão ser incluídos, né, para a transação tributária especial. E um ponto muito importante é porque ele teve uma novidade, ele teve até uma alteraçãozinha, se fosse comparar com a medida provisória, que refere-se à questão do benefício por conta da autorregularização. Então, o pagamento dos valores transacionados ou autorregularizados, ele poderá ocorrer em espécie em até 12 parcelas mensais sucessivas e teve uma redução de 80% da dívida consolidada. Então, acho que isso é importante falar, porque isso também vai de acordo com cada estratégia de cada empresa, para ver o quanto que isso impactou. Até porque houveram muitas empresas que já foram autuadas em anos anteriores de acordo até mesmo com a vigência do artigo 30 da 12973. Então, caso o contribuinte ele opte parcelar mais vezes, é necessário haver o pagamento em espécie de no mínimo 5% do valor da dívida consolidada e o valor remanescente ele pode ser quitado em até 60 parcelas mensais, com redução de 50% ou 84 parcelas com uma redução de 35%. E agora, acho que um ponto também que muita gente ficou falando sobre a questão da subvenção, enfim, né, que veio com uma novidade da 1489, mas também tem como uma novidade a questão referente à alteração da base de cálculo do juros sobre capital próprio. A partir de 1º de janeiro de 24, para o cálculo do JCP, ele vai ser considerado o capital social, ele só vai ser reconhecido o que for efetivamente integralizado. Apenas as reservas de capital atreladas à emissão de ações podem ser consideradas, e as reservas de serviços fiscais, usualmente associadas à subvenção de investimentos, não poderão integrar mais a base de cálculo do juros sobre capital próprio. Então, esse é um ponto muito importante, porque antes, como que você fazia? Você não tributava o imposto de renda sobre isso, você constituía a reserva executiva fiscal, e aí, sobre esse valor, eu não tinha um dispositivo legal que vedasse eu não fazer o aproveitamento, o cálculo do crédito do JCP. E agora, a partir de 24, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a essa questão, porque a reserva fiscal ela não vai mais integrar o cálculo do juros sobre capital próprio. Assim como também, né, as variações positivas do patrimônio líquido decorrente de ato societário entre partes dependentes que não envolvam efetivo ingresso de ativos com aumento patrimonial de caráter definitivo. E esses ajustes, valores negativos também, dentro da avaliação patrimonial e lançamentos em contas que não compõem, caso na base do JCP, caso decorram de uma origem de capital social, lucro, reservas de lucro, ação em tesouraria, lucros ou prejuízos acumulados, ele já ficou bem mais claro em relação a isso. Então, a gente está vendo agora, né, Freitas, que houve uma limitação sobre isso. Então, você poderia, por gentileza, mostrar como é que ficou essa questão que alterou o JCP? Claro.
Então, assim, ó, só dando continuidade no que você falou, ficou mais claro agora, né? Com a 14789, ele trouxe alterações que, até na própria redação, na qual deixou um pouquinho mais claro as informações, né? Então, anteriormente, na 9249, nós tínhamos capital social, e agora nós temos capital social integralizado, né? Então, a redação em si, ela ficou um pouquinho mais simples. E aí, Juan, como você comentou, eu acredito que a grande mudança no cálculo do JCP com a 14789 é realmente a reserva de incentivo fiscal, né, onde eles estão limitando ele não posso mais distribuir essa reserva. Então, essa reserva, basicamente, ela vai continuar lá no meu patrimônio, né, onde ela vai ser utilizada para capitalização ou para Absorção do amortização do prejuízo. prejuízo, né? E ela, onde eu podia distribuir, agora eu não posso mais distribuir. Então, eu acho que pegou o contribuinte meio que de surpresa também isso, né? Então, o que é que você acha? Ou eu posso capitalizar também e utilizar o capital social integralizado também como base, né? Neste caso. Sim, esse é o ponto importante. É necessário que haja a integralização, né? Porque agora, se eu tenho essa reserva e a gente está vendo que pô, o valor de reserva fiscal ele é um valor muito relevante para as empresas, então é necessário que ele seja integralizado para que depois ele seja a minha base para que eu consiga distribuir. Caso ele mantenha a reserva de incentivo, caso eu permaneça, ele não vai ser considerado. Então, esse é um ponto muito importante, porque ele impacta sensivelmente o cálculo do JCP. Bacana. Então, na continuidade, o que a gente pode perceber também é que a redação da 9249 dava como prejuízo acumulado, e agora nós temos lucros e prejuízos acumulados. Então, como eu disse, a redação ela ficou um pouco mais simples. E essas foram as principais mudanças, né, que a 14789 ela trouxe para o JCP. Então, fica limitado a essas informações de previamente, que posteriormente elas podem ser alteradas, né? Obrigado, Juan Freitas, pelas informações aí compartilhadas até o momento. Só para reforçar, quem tiver perguntas, eu vi alguém que levantou a mão, tal. Quem tiver perguntas, mandem aqui no PIR, que está aqui na parte superior da tela, ou dependendo de como está a sua máquina, pode tá como o Q&A, tá? Mandei as perguntas por aqui. E caso queira compartilhar algum comentário, compartilhar alguma informação conosco, também fiquem à vontade. Tá? Eu vou passar a pergunta vou fazer uma pergunta aí para vocês, algumas, e aí vocês, Juan, Freitas, vê quem se sente mais à vontade para responder. Existe algum prazo definido, seja na lei ou na instrução normativa, para fazer a habilitação junto ao fisco? Uhum. Não, não há um prazo, mas a nossa recomendação é que ele seja feito a SAP. É importante que tenha essa habilitação, porque como a gente comentou, é um condicionante. Você precisaria fazer essa habilitação, porque é a partir da habilitação que é onde você vai conseguir considerar essa receita dentro do crédito fiscal, ou seja, ele vai ser considerado, vai ser computado para a apuração do meu crédito somente após a habilitação. Então, isso já é uma condição para que eu consiga a fruição do crédito fiscal. Ou nós não temos um limite, né, para habilitar, Uhum. porém nós temos uma condição para que a receita ela seja base do crédito. Isso. Então, assim, às vezes se preocupa em dizer, olha, eu não tenho limite para habilitação. Porém, esquece da outra parte que diz que
só computará na base de cálculo as receitas reconhecidas após a habilitação. E na prática também a gente consegue enxergar que o fisco ele consegue monitorar isso de uma maneira fácil, porque se ele tem um livro diário dentro do SPED contábil, ele também vai conseguir enxergar isso dentro do referencial na SCF. Então, na hora que ele for receber e ele for fiscalizar a habilitação do crédito, e quando ele for enxergar, ele vai poder falar: tudo bem, você teve uma homologação, por exemplo, vamos supor que seja de acordo com os critérios. Porém, você não pode aproveitar essa totalidade porque o pedido ocorreu depois. Então, pode acontecer até mesmo cenários de homologações até parciais por conta disso. Por isso que é importante que a habilitação seja feita de uma maneira rápida. Pô, e ainda que isso tenha, Hugo Freitas, uma discussão judicial sobre isso, de qualquer maneira, a nossa recomendação é que faça o pedido de habilitação. Então, porque é isso, de fato, é o que vai te dar condicionado a você conseguir a fruição do incentivo. Agora, se você vai discutir isso de uma maneira judicial, um ponto muito importante é que na ICF ele tem agora um registro importante, então tem um item para ser informado também quando há lides justamente com a Procuradoria, com a própria Receita Federal. Então, isso é muito importante porque o fisco também vai conseguir monitorar caso tenha essa exigibilidade suspensa por conta dessa questão de subvenção, enfim. Juan, é só uma questão que o Hugo falou, olha, ainda vai ser um assunto que vai ser estressado, né? Ainda vai ser um assunto que vai ser discutido. Porém, assim, de forma antecipada, uma forma para se antecipar os problemas, é como você falou, né? É melhor habilitar, é melhor fazer o que está sendo recomendado, e aí depois, daqui para frente, aí você vai se moldando às suas necessidades. Então, primeiro faz, depois discute. Exatamente. É, Até porque se na legislação ele fala que são eventos a partir de 1º de janeiro de 24, então esse é um ponto importante. Eu vou entrar ali primeiro, faço a habilitação e depois eu vou discutir judicialmente se realmente é ou não, né? É importante. perfeito. E também não teria um prazo calendário definido, né, como foi, por exemplo, da adoção antecipada das regras de transferência, porque novas empresas podem se habilitar agora, né, fazer uma nova expansão, sei lá, eu sou de São Uhum. Paulo e crio uma fábrica não sei aonde e consigo alguma coisa. Então não tem essa data, mas para quem já tem, então tem que fazer o mais rápido possível, né? Essa é a resposta. Bom, outra pergunta aqui. O que os seus clientes têm feito na prática? Vão fazer a habilitação e adotar a lei? Bom, na prática, isso ainda é um cenário muito incerto. Vai depender realmente de cada modelo de negócio, dentro de cada subvenção. Então, isso está sendo feito de uma maneira muito individualizada. Cada um está vendo aonde o calo está apertando ou qual vai ser a estratégia definida. O que é muito importante é que muitas vezes isso está sendo feito somente por um viés judicial. Então, o que a gente percebe também muitas vezes é que, não, deixa eu só ver o meu jurídico para acompanhar e tudo mais. Mas é importante também que tenha uma consultoria para conseguir avaliar esse cenário, porque esse é o ponto. A gente tem uma lei válida, ela está vindo aqui e a gente está vendo uma questão em que administrativamente eu posso ter uma série de autuações com base na 14789. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que os trabalhos têm que seguir em conjunto. É importante que tenha uma assessoria jurídica para acompanhar, sim, discutir as teses jurídicas e acompanhamento, tudo bem, mas também é importante que tenha uma consultoria, até mesmo para vocês conseguirem saber o quanto que a empresa está dentro. Afinal, qual que é o meu risco atrelado a isso? O quanto que isso vai impactar o meu negócio? Isso é muito importante. Como que vai gerar a minha alíquota efetiva? Tem empresas que elas acabavam gerando prejuízos fiscais por conta disso. E agora, como que vai gerar? Agora eu vou ter que oferecer a tributação? Eu tô realmente já num cenário em que eu posso ser autuado? Então, e também tem outras questões. Tem empresas que já têm trânsito em julgado
sobre a questão do Pacto Federativo, como que isso vai impactar também por conta da 14789. Cada análise ou cada questão ela vai ter que ser tratada de uma maneira individualizada, mas o que é muito importante é que tenha um acompanhamento tanto dos advogados como também da consultoria tributária. Tá. Eu acho que, e também, né, Juan, nós temos clientes, não dá para falar que tem um certo ou errado, né? Acho que tudo depende do Sim. julgamento da administração aí e tal. Mas nós temos clientes que estão pensando em entrar com mandato de segurança, como você falou aí na abertura. Tem outros que entraram na autorregularização, né? Aproveitaram o desconto e entraram, então eles vão passar a tributar normalmente isso. E aí esses casos que a gente está falando são ligados a crédito presumido de ICMS, né? Os dois exemplos aí, crédito presumido de ICMS. Então, acho que a lei entrou em vigência no final do ano, a partir de 1/1, então ainda tem pouco tempo aí que a lei está em vigência, então ainda vejo que muitas empresas estão tentando entender, digerir, para poder se posicionar ou tomar alguma atitude à frente disso. Deixa eu ver aqui mais uma. Bom, você falou sobre o tratamento aí das empresas do real anual, né? Mas qual que é o tratamento para as empresas tributadas pelo real trimestral? É um ponto importante, porque o que o fisco, a única previsão que ele deu de você oferecer a tributação seria somente no ajuste anual, caso a empresa, né, faça com base no lucro real anual. Agora, quem está no trimestral vai ter que reconhecer a tributação dessas subvenções dentro de cada encerramento de trimestre. Ou seja, eu não tenho nenhuma previsibilidade de tratar isso somente no quarto trimestre, e sim cada encerramento, porque a gente também está falando de uma tributação definitiva do lucro. Então, cada encerramento de cada trimestre tem que ser oferecido a tributação. E também, da mesma maneira, lucro real trimestral vai precisar oferecer a tributação e só esperar esse CF para constituir e depois aproveitar o crédito, né? Ou seja, isso também é um ponto que, se a gente fosse fazer uma comparação entre real e anual, também prejudica as empresas do trimestral, porque de fato vai ter um desembolso de caixa muito maior agora, né, no encerramento do trimestre. E as empresas que estão no trimestral, então, eles têm uma pressão ainda maior, né? Para decidir o que eles vão fazer. Lógico, a habilitação eles podem fazer de qualquer forma, porque não traria prejuízo, muito pelo contrário, né? Mas as empresas precisam decidir se vai questionar ou se vai oferecer a tributação tal para pegar o crédito somente no ano que vem. Então esse lógico, tem bons motivos para a empresa optar pelo trimestral, mas especificamente nesse tema não seria uma boa justificativa optar pelo trimestral, considerando só esse tema. A gente sabe que tem o caso de compensação, tal, né, que a gente usa quando vai para o trimestral, mas se considerar somente a 14789, talvez não seja uma boa resposta estar no trimestral, né? Isso mesmo. Tá. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu estava com um probleminha aqui, estava travando. Hugo, temos uma pergunta. Chegou aqui uma pergunta muito, muito boa, né? Muito, muito interessante, que é o seguinte: com o advento da nova lei, ainda há necessidade de exclusão da receita de subvenção, né? Não integrar a receita de subvenção na base do dividendo? Então, posso responder essa? Pode? Pode. Então, assim, anteriormente, realmente, né, a receita de subvenção, ela deveria constituir a reserva, e a reserva de incentivo fiscal. E existia a regra de que a reserva do incentivo fiscal, ela não poderia ser base de distribuição de lucro, ou seja, dividendo, pois ela não era tributada
o imposto de renda da contribuição social, porque era excluído na minha base de cálculo. Com a nova regra, a receita de subvenção, no primeiro momento, ela é tributada no imposto de renda e contribuição social. Então, eu não preciso mais seguir a regra da 12973 e compor uma reserva de incentivo fiscal referente a essa subvenção. Então, como eu estou oferecendo a tributação, eu estou efetuando a tributação do imposto de renda da contribuição social nessa receita de subvenção, automaticamente, artigo 30 não preciso mais, até porque o artigo 30 ele não existe mais. E agora, consecutivamente, como eu tributei para o imposto de renda e contribuição social, ele pode ser base na distribuição do dividendo. Então, não tenho mais aquela regra de não vai compor a base do dividendo. Agora, como tributei para um imposto de renda, ela pode compor a base do dividendo a ser distribuído. Tem outra questão, que essa questão de oferecer a tributação vale apenas para os benefícios positivos, crédito presumido, ou também vale para isenção, redução de base de cálculo, que ele está chamando de benefícios negativos. Acho que isso a gente cobriu durante a explicação, né? A lei não especifica, né, que essa lei é válida para crédito presumido, para isenção, redução de base de cálculo, de alíquota, tal. Ele coloca de uma forma geral, né, as subvenções concedidas pelos estados, União, estados e municípios, e ele só fala que é para implantação e expansão de empreendimento econômico. Então, ao nosso entender, ele vale para tudo, né? Tanto o crédito presumido como redução de base ou outros tipos de redução alíquota. Aí tem uma outra pergunta que essa lei aplica-se aos incentivos fiscais de redução e isenção do IR, SUDENE, por exemplo, calculado com base no lucro da exploração e lei do bem. Isso está claro, né? Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui. No artigo 17, né? Ele exclui os benefícios federais aí dessa lei, tá? Da 14789. Então, tudo que lucro da exploração ou Zona Franca de Manaus, Sudene está fora. Lei do bem eu também entendo que está fora. A lei do bem é uma outra lei específica para isso, né? Então, não está ligado com subvenção, ele é ligado à inovação. Então, também não se aplica essa legislação. Tem uma pergunta que fala quando a Receita Federal ela publicou a lei, ela utiliza a palavra receita de subvenção. Ela está considerando somente o crédito presumido que tínhamos nas vendas, por exemplo, olhando o ICMS, ou ele considera o net, ou seja, o crédito presumido da saída menos o estorno do crédito das entradas, para aqueles que possuem um regime nesse sentido? Então, nesse caso, ele considera o efeito net. Isso é muito importante. É por isso que ele usa a palavra receita de subvenção. É justamente por isso. Ele trata exatamente o efeito, também tem que ser considerado e tirando o estouro do crédito da entrada. Então, é somente essa diferença. Não seria o total do valor, né, como a gente antes tratava. Uma pergunta. Bom, acho que é a última pergunta aqui. E as empresas que levantam balancete de suspensão mensal? Ele não, então, no caso da suspensão e redução mensal, ele não vai ter, o tratamento vai ser tratado somente no ajuste anual, ou seja, somente em dezembro. Então, nesse primeiro momento, não haverá, para 2024, não haverá nenhum impacto decorrente disso. Mas tem que ser oferecida a tributação em 31/12. Esse é o ponto. Perfeito. Gente, obrigado pelas perguntas aí, pela participação. Vamos lá. Caso você tenha alguma dúvida ou não sabe se está correndo algum risco sobre o tema aí, a sua empresa está correndo algum risco sobre o tema, entre em contato conosco e fazemos esse tipo de avaliação para a sua empresa, tá? Estamos chegando ao fim desse webinar. Primeiramente, agradeço a participação de todos, todas, vocês nesta manhã. Também agradeço a participação do Juan e do Freitas nesse webinar.
A BDO permanece à disposição para esclarecimentos e contamos com a sua participação em próximo evento. Juan Freitas, se vocês quiserem dar as últimas saudações aí. Eu queria dizer que nós estamos à disposição, caso vocês tenham algumas dúvidas. Nós vimos, assim, foi agradecer a todos por acompanhar mais um webinar. E nós vimos aqui muitas perguntas, então peço até desculpas a gente não atender todas as perguntas, mas o que a gente pedia é nossos e-mails estão à disposição, então qualquer tipo de esclarecimento e também quanto ao material, também isso é muito importante, todo o evento ele estará disponível dentro das redes da BDO, então nos acompanhe e conte conosco. Obrigado. Continuando no que o Juan falou, realmente existe bastante perguntas, tá, Juan? Que não vai dar tempo da gente responder tudo, que é um assunto bem controverso ainda, né? Então, vai haver mais atualizações, e assim que tiver mais atualizações, nós voltaremos a conversar e ficamos à disposição, né? Se vocês tiverem essas dúvidas, envia para a gente, que a gente tenta responder da forma mais rápida possível. Agradeço a todos a presença. Perfeito. Então, novamente, muito obrigado pela presença no nosso webinar de hoje e contamos com a sua participação em próximo evento. Feito? Obrigado, gente. Tenham um ótimo dia, tarde e semana. Até logo.